Olá, senhores. Aqui é a professora Ana Braide, titular da disciplina de Ciências Ambientais do curso de Gestão Ambiental da Uniateneu. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina, alguns pontos mais importantes e mais pertinentes, mais importantes. Nós vamos falar um pouco sobre a definição de meio ambiente, vamos pontuar na realidade os ciclos biogeoquímicos, que são os ciclos da matéria. Vamos falar sobre definição de impactos ambientais e licenciamento, quais são os estudos necessários, desenvolvimento sustentável e poluição ambiental e tipos de poluição. Então, vamos lá? Primeiramente, o que é meio ambiente? Muitas pessoas utilizam demais esse termo, no entanto, não têm ciência do que se trata, a definição do mesmo, a complexidade da definição do que é meio ambiente. Então, por isso, eu trouxe para vocês algumas definições importantes. A primeira, mais simples de toda, mais direta e objetiva, diz que é o conjunto de todas as coisas vivas e não vivas. Já a segunda Lei 6.938 de 81, diz que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Uma definição mais complexa e mais abrangente diz que o meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural, o qual inclui vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosferas e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Meio ambiente também compreende recursos e fenômenos físicos, como ar, água e clima, assim como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo. Então, nós podemos observar, diante dessas três definições, que o meio ambiente é algo complexo. Como diz, é um conjunto de unidades ecológicas. E quando a gente pensa em meio ambiente, a gente acaba sempre pensando no lado biótico, naquilo que é vivo, na fauna e na flora, no homem. Nunca imaginamos ou nunca vem à nossa cabeça de imediato que o meio ambiente também compreende outros recursos, como os fenômenos físicos, como o ar, como a água, como a radiação, a descarga elétrica e o magnetismo. Então, nós podemos ver que o meio ambiente, ele é como se fosse um sistema fechado, que seria o nosso planeta. Não entra e não sai matéria, é tudo constante. E ele é composto por uma série de fatores importantes, como o ar, a água, os ventos, o solo, a flora, a fauna. Então, envolve fatores abióticos e fatores bióticos. Então, o que são esses fatores bióticos, Ana? Os fatores bióticos nada mais é do que a interação entre os seres vivos. E aí nós estamos falando de flora e de fauna. E dentro dessa interação, quando estudarmos mais profundamente a ecologia, nós vamos ver que envolve predação, cadeia alimentar, entre outros tipos de interação nessa dinâmica. Já os fatores abióticos é a interação, são as interações do solo, água, ar, entre outros. E o mais interessante é que quando a gente tem uma visão geral do meio ambiente, nós podemos perceber que o equilíbrio ele precisa existir entre esses dois fatores, para que o ambiente seja um ambiente equilibrado, onde todas as interações aconteçam de forma orquestradas. Então, nessa figura a gente mostra que existe uma interação dos componentes bióticos com os componentes abióticos. Nós não podemos separar essas duas coisas, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos, vamos pontuar na realidade. Eu acredito que os ciclos biogeoquímicos eles estão na unidade 2, então é necessário que vocês possam se aprofundar nesse tema, tá? É muito importante que isso seja aprofundado. Ele nem entraria dentro daquilo que tinha sido planejado para a aula online, mas aí nós resolvemos colocar em virtude da importância dele. Então, os ciclos biogeoquímicos, ele fala do fluxo da matéria dentro do meio ambiente. Então, ao contrário da energia, que tem um fluxo unidirecional e é consumida em cada nível trófico,
a matéria tem um fluxo cíclico. Ela pode ser reaproveitada repetidamente em cada nível trófico. Então, quando a gente pensa na matéria, quando a gente pensa no carbono, quando a gente pensa na água, a gente tem que pensar que eles estão em um movimento cíclico dentro do nosso sistema, ok? Vamos falar melhor posteriormente. Então, os principais elementos constituintes dos seres vivos e cujos ciclos possuem grande importância ecológica são a água, que é um composto, não é um elemento, o carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo. E os ciclos biogeoquímicos, eles são divididos em três: os gasosos, os sedimentares e o ciclo hidrológico separadamente. Os gasosos têm a característica do reservatório ser a atmosfera. Então, quais são os ciclos gasosos? O ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Já nos sedimentares, nos ciclos sedimentares, o reservatório é a litosfera, que é a camada sólida, superficial da Terra, tá? Então, dentro dessa classe de sedimentares estão os ciclos do enxofre e do fósforo. E o ciclo hidrológico, separadamente, que é o ciclo da água. Nós vamos falar hoje somente sobre o ciclo da água e sobre o ciclo do carbono, ok? Então, vamos explorar um pouquinho do ciclo do carbono. O que nós devemos saber, o que é importante sabermos? Que o maior reservatório de carbono é a atmosfera, em forma de CO2. Os produtores, eles utilizam o CO2 como fonte de carbono na fotossíntese, ou seja, nós estamos falando das plantas, ok? E os consumidores e decompositores o devolvem para a atmosfera pela respiração. Então, parte desse CO2 fica retido sob forma de compostos orgânicos, formando a biomassa dos seres vivos. Então, os produtores, eles utilizam o CO2 como fonte para a respiração, liberam o O2, que é o oxigênio que nós já sabemos e conhecemos, e parte desse carbono fica retido sob forma de biomassa. Quando morrem, tanto os consumidores como os produtores, parte da biomassa de plantas e animais é decomposta e incorpora-se a biomassa dos decompositores. A parte excedente vai se acumulando na litosfera, formando os combustíveis fósseis. Então, parte excedente dessa biomassa, que já está em decomposição, ela vai se acumulando na litosfera. Depois de milhares de anos, se formam o que nós conhecemos hoje como os combustíveis fósseis, como o petróleo. Só que, gente, onde está o desequilíbrio do ciclo do carbono, né? Nós sabemos que as ações antropogênicas, elas acabam alterando esse ciclo. Então, nós precisamos entender como esse ciclo é alterado e como esse equilíbrio pode ser retomado. Então, um dos grandes fatores do desequilíbrio do ciclo do carbono é exatamente a queima dos combustíveis fósseis. Por quê? Porque a queima desses combustíveis fósseis, ela libera uma grande parte do carbono que está acumulado nos sedimentos por milhares de anos, milhares, milhões de anos. Então, há uma quantidade, uma demanda de CO2 muito grande na atmosfera em que os produtores não conseguem absorver, porque há uma queima exacerbada. E nessa queima, na combustão, nós temos a liberação de CO2. Então, os produtores não conseguem dar conta, não conseguem absorver a grande quantidade de CO2 que é liberado para a atmosfera. Um outro agravante desse desequilíbrio é o desmatamento. Porque nós vimos agora no slide anterior que os produtores, no caso as plantas, elas se utilizam do CO2 da atmosfera para a respiração. Então, quando você desmata, você está diminuindo a quantidade de produtores, você está diminuindo a quantidade de respiração, de fotossíntese que está acontecendo nessa classe. Então, o CO2 ele acaba agindo como um regulador da temperatura do planeta. Quando nós temos uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, a temperatura da Terra, do planeta, tende a subir. Assim como se tivéssemos
uma retirada exacerbada desse CO2, nós também teríamos um resfriamento dessa atmosfera. Aqui é só um exemplo, né? Uma figura que mostra o ciclo do carbono. Nós podemos iniciar pela emissão de gás carbônico antropogênica, tem uma fábrica, né, liberando CO2 para a atmosfera. Tem o produtor, que no caso a planta, que está absorvendo esse CO2 e também está transformando em biomassa. Nós temos o consumidor, que ele consome essa planta, consome outros animais, ingere carbono. Então, enfim, todo esse ciclo demonstrado para vocês de forma gráfica. E o ciclo hidrológico? Bom, o ciclo hidrológico ele é movido principalmente pelos processos físicos de evaporação, transpiração e precipitação. Então, são esses três mecanismos que fazem com que o ciclo hidrológico aconteça. A fonte principal são os oceanos, a energia para a evaporação vem da energia radiante do Sol e a precipitação são as chuvas. Como funciona o ciclo hidrológico na Terra? A água é armazenada nos solos, lagos ou em forma de gelo, flui por canais de rios e aquíferos subterrâneos, retornando novamente aos oceanos. Então, na Terra, a água é armazenada nos solos, lagos e flui por rios e aquíferos. E isso tudo retorna novamente para o oceano. Então, você entende esse ciclo, porque quando ela está no oceano, ela evapora e vai para as nuvens, depois precipita, vai para o solo, que vai para os lagos e que vai para os rios e canais de aquíferos subterrâneos e volta para os oceanos. Então, qual é a importância da vegetação no ciclo hidrológico? A absorção de água pelo vegetal e perda através da transpiração. Parte da água é interceptada pelo vegetal, diminuindo a velocidade de escoamento e vazão que chega ao solo, evitando erosão ou perda excessiva de nutrientes, ocorrendo o que a gente chama de lavagem do solo. Então é muito importante, gente, que a vegetação ela seja preservada, tá? Porque quando nós não temos a vegetação, o impacto das chuvas, o impacto da água no solo é maior, aumenta a velocidade de escoamento, a vazão aumenta também, chega mais água ao solo porque não é interceptado pelas plantas e acaba acontecendo que a gente chama de erosão e a perda excessiva desses nutrientes. E, gente, isso é uma coisa séria, porque a partir da perda de nutrientes, dessa lavagem de solo, essa água cheia de nutrientes do solo, elas vão para o corpo hídrico mais próximo, e aí pode ocorrer a eutrofização desse rio. Então, de fato, é tudo muito interligado. Então, quando acontece o desequilíbrio em um ponto, todo o ciclo ele pode ser desequilibrado. Aqui, nada mais é do que uma figura mostrando todo o ciclo da água, aquilo que a gente já falou nos dois slides anteriores. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos ambientais e licenciamento, tá? Vamos definir, né? Nós sabemos que o desenvolvimento tecnológico, as atividades comerciais estão cada vez mais intensas e cada vez maiores, né? Existe um uso inconsciente dos recursos naturais, um uso exacerbado desses recursos naturais para os meios de produção. Há um aumento de consumo. Então, existe desenvolvimento tecnológico, o uso exacerbado de recursos naturais. Isso tudo gera consumo e, consequentemente, uma maior geração de resíduos. Então, se há consumo, há resíduo. Se há consumo, há produção. E se há produção, há uso de recursos naturais. Então, todas essas atividades, elas impactam, geram impactos no meio ambiente. Mas, professora, então, o que é impacto ambiental? Na resolução CONAMA, fala que o impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas
que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, vocês percebem que pela resolução do CONAMA, o impacto ambiental ele é gerado minimamente pelas atividades dos seres humanos, as atividades antropogênicas, ok? Então, vamos mostrar um pouquinho dos impactos ambientais que são mais comuns e que são mais vistos aos nossos olhos, né? O primeiro é o desmatamento. Vocês podem observar. Já é uma questão muito comentada, né? O desmatamento da Amazônia para uso na agricultura, pecuária. As queimadas e incêndios. Em virtude dessas queimadas e incêndio, há um empobrecimento do solo. Esse solo acaba se tornando infértil. Degradação do solo e erosão. Essa erosão também é em virtude do desmatamento. Nós chegamos a falar em alguns slides, não é? Na verdade, há uma precipitação, uma velocidade maior de escoamento, há uma vazão maior da água da precipitação e isso acaba gerando a erosão do solo. O descarte incorreto de resíduos sólidos, então, causa contaminação do solo, águas superficiais, subterrâneas e ainda temos a ação dos vetores de doenças. A geração de resíduos sólidos está cada vez maior em virtude da grande quantidade de consumo da população, dessa, como é que a gente pode dizer, essa nova era de consumo, né? Então, já existe legislação para isso, no entanto, ainda é um desafio muito grande, principalmente para o nosso país. Os nossos resíduos sólidos eles são dispostos de forma inadequada, em locais inadequados, e isso gera grande impacto ambiental no local em que eles são depositados. Se é na água, causa impacto ambiental, poluição nos rios, oceanos e lagos. Se ele é disposto de forma inadequada no solo, pode haver a contaminação do lençol freático e ainda mais a ação dos vetores que podem trazer doenças aos seres humanos. Então é uma questão realmente importante que deve ser vista e deve ser levada muito a sério o gerenciamento desses resíduos que são produzidos. Outro impacto ambiental é o descarte de efluentes não tratados. Isso gera contaminação das águas superficiais e gera também doenças de veiculação hídrica, não é? A gente tem até uma foto impactante aí de uma criança dentro de um corpo hídrico que visualmente está poluído. Então, existe legislação, sim, para a disposição, o descarte desses efluentes. No entanto, ainda é muito comum encontrarmos descartes de efluentes clandestinos, tanto de indústrias quanto de residências, resíduos domésticos, né, efluentes domésticos, como resíduos industriais. A mineração também é uma outra atividade que impacta demais o meio ambiente, não só a questão do uso do solo, como vocês podem ver na figura, mas também por gerar uma grande quantidade de efluentes altamente tóxicos e que geralmente não são tratados de forma adequada. E também agora, mais recentemente, nós tivemos acidentes, né? Em virtude dessas atividades de mineração, como o de Brumadinho, que matou centenas de pessoas. Gente, a gente sempre fala muito sobre impacto ambiental, falamos muito sobre gerenciamento de resíduos, de efluentes, falamos que nós temos que procurar o desenvolvimento sustentável, que nós devemos procurar o equilíbrio, que nós não podemos esquecer a economia, que nós não podemos esquecer o meio ambiente nem o social. E isso tudo, gente, recai no que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Mas, professora, o que é isso, né? Então, vamos falar da origem desse termo.
O termo desenvolvimento sustentável, ele foi criado em 1983, ele foi elaborado pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, e ele propunha a satisfação das necessidades atuais, porém dando às gerações futuras as mesmas chances de suprimento das próprias necessidades. Então, é você satisfazer as suas necessidades atuais, mas não impedindo que as gerações futuras também tenham essa possibilidade. Então, é você utilizar os recursos de forma pensada, adequada. E o desenvolvimento sustentável, ele foi desenvolvido, ele foi criado, sustentado por 3 pilares, que é o pilar social, ambiental e econômico. São os 3 princípios que regem o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, ele visa atender 3 aspectos básicos, como o econômico, o ambiental e o social. E eles devem estar totalmente relacionados para que a sustentabilidade se mantenha. Então, quando a gente vai falar de sustentabilidade, nós não podemos deixar de ver o lado econômico, porque dentro dos pilares da sustentabilidade está o econômico, está o social. Nós também não podemos esquecer do social. Muitas vezes nós ficamos ligados à questão ambiental e o econômico e não nos ligamos à questão social. No entanto, o desenvolvimento sustentável ele é muito abrangente em relação a isso. Então, quando a gente fala do social, o que a gente está querendo dizer? Nós estamos nos referindo ao capital humano de um empreendimento. O capital humano é o quê? São as pessoas. Então, o capital humano de um empreendimento, comunidade e a sociedade como um todo. E como é que a gente faz isso? Vendo alguns parâmetros básicos e essenciais, como salários justos, trabalho adequado à legislação trabalhista, bem-estar dos funcionários e família, estar atento aos impactos de vizinhança, se o teu empreendimento está impactando a vizinhança, o que essa vizinhança, qual a percepção dessa vizinhança em relação ao seu empreendimento, quais são os impactos de saúde que essa vizinhança possa ter. Então, como o teu empreendimento está alterando a vida ou a saúde das pessoas ao redor. Tudo isso precisa ser pensado antes de se elaborar um plano, antes de se elaborar um estudo sobre a instalação de um empreendimento, por exemplo. E o ambiental? O ambiental refere-se ao capital natural de um empreendimento ou sociedade. E aí nós já estamos falando do que nós definimos anteriormente, o meio ambiente. Mitigação de impactos. Então, mitigação, diminuição desses impactos. Nós sabemos que qualquer tipo de atividade ela vai incorrer em um impacto ambiental. Então, o que a gente precisa fazer? Mitigar quando possível e compensar quando não for possível mitigar, ok? Uso responsável desses recursos naturais e obediência à legislação ambiental, ok? Econômica. Muito importante, nenhum empreendedor, por mais que ele tenha uma visão social e ambiental, ele nunca vai deixar de pensar no lado econômico, porque senão ele não vai conseguir produzir, ele não vai ter lucro, ele não vai conseguir sobreviver. Então esse pilar é muito importante. Nesse pilar são analisados os temas ligados à produção, distribuição, consumo de bens e serviços, e deve-se levar em conta os outros 2 aspectos anteriores, social e ambiental. Então, dentro da ideia do desenvolvimento sustentável, tem que estar em consonância, em equilíbrio, todos esses 3 pilares. Pilar econômico, social e ambiental. E, Ana, quais são as medidas que podem ser adotadas pelos governos ou pela sociedade civil para a construção de um mundo mais sustentável? Então, nós elencamos alguns exemplos, como redução e eliminação do desmatamento. Nós já falamos sobre os impactos do desmatamento, reflorestamento de áreas naturais devastadas, então já é uma compensação. Preservação das áreas de proteção ambiental, como reservas e unidades de conservação de matas ciliares,
fiscalização por parte do governo e da população também de atos de degradação ao meio ambiente. Então, a nossa população, a nossa sociedade, ela precisa ser educada em relação às questões ambientais para que ela possa atuar de forma segura, real, evidente, próxima às questões de degradação ao meio ambiente, principalmente ao que está ao seu redor. A adoção da política dos 3 R's, que é reduzir, reutilizar, reciclar, ou 5 R's, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, essa política ela pode ser adotada tanto por governos e empreendimentos, enfim, mas também pela sociedade civil. E aí a gente entra na questão da educação ambiental dessa sociedade. A contenção na produção de lixo. Então, estamos consumindo demais, estamos gerando demais, direcionando corretamente a fim de diminuir os seus impactos. Então, vamos reduzir esse consumo, vamos reduzir a geração desse resíduo, mas também vamos direcioná-lo corretamente, vamos dar um destino adequado para esse resíduo. Diminuição da incidência de queimadas, diminuição de poluentes na atmosfera, tanto pelas chaminés de indústria quanto escapamentos de veículos, opção por fontes limpas de produção de energia que não gerem impactos ambientais em larga e média escala, e a adoção de formas de conscientização do meio político e social das medidas acima apresentadas. Então, para que nós possamos chegar ao desenvolvimento sustentável, nós precisamos ter uma conscientização governamental, empresarial e também da sociedade civil. Então, é algo que precisa ser pensado por essas 3 esferas. Nunca somente uma dessas esferas vai conseguir, de fato, chegar ao que a gente chama de desenvolvimento sustentável se os outros participantes não estiverem atuando de forma real e efetiva. Vamos falar um pouquinho também sobre licenciamento ambiental. Nós falamos sobre impactos, não é verdade? Falamos sobre desenvolvimento sustentável e algumas ações que as empresas e o governo e a sociedade civil podem ter em busca desse desenvolvimento sustentável. Vamos falar agora do licenciamento, tá? Gente, todo e qualquer empreendimento ou atividade que vai resultar no impacto ambiental, ela precisa de um estudo. Então, há uma necessidade de um licenciamento por parte dos órgãos ambientais e nesse licenciamento haverá a necessidade de estudos, dependendo do tipo de impacto que esse empreendimento pode gerar. Então, esses impactos eles vão variar de acordo com o grau poluidor e do porte do empreendimento. Então, nós vamos ter grandes empreendimentos com potencial grande de poluição e outros nem tanto. Para saber exatamente quais as consequências ambientais ambientais que podem acontecer, impactos que podem ser gerados, há necessidade de realização de estudos ambientais que incluem a análise do meio biótico e abiótico. Então, vocês estão vendo que tudo é interligado, não é verdade? Nós falamos de desenvolvimento sustentável, falamos de impacto ambiental, falamos de meio biótico e abiótico. Então, se você precisa abrir um empreendimento que vai impactar e que nós sabemos que irá impactar, nós precisamos entender quais são as consequências que esse empreendimento pode trazer para o meio biótico e abiótico, ou seja, para o meio ambiente em geral. E para que isso aconteça, nós precisamos de um estudo ambiental. Então, o que são esses estudos? São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para análise da licença requerida, tais como relatório ambiental, plano de projeto de controle, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. Então, esses estudos ambientais, eles serão determinados pelo órgão ambiental. Então, você vai abrir um empreendimento e você precisa ter uma licença prévia, depois uma licença de instalação e depois uma licença de operação. No teu processo, o órgão ambiental responsável, ele vai determinar
qual o tipo de estudo necessário para que você possa requerer a licença. E isso vai depender da atividade em que você for praticar. Então, eu vou citar, né, alguns estudos ambientais. O mais conhecido, né, a avaliação de impacto ambiental, que é uma série de procedimentos legais, institucionais, técnicos, científicos, com o objetivo de caracterizar e identificar impactos potenciais na instalação futura de um empreendimento, ou seja, de prever a magnitude e a importância desses impactos. Isso é o que a avaliação de impacto ambiental faz. Dentro da avaliação de impacto ambiental, nós temos o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que é muito conhecido como EIA-RIMA. O EIA-RIMA é um dos trabalhos mais completos quando se fala de estudos ambientais. Então, isso vai depender do empreendimento. Se for um empreendimento com alto poder, um potencial de poluição maior, um potencial de poluição grande, o órgão ambiental vai requerer um EIA-RIMA. Ok? Então, o EIA é um documento de natureza técnica, cuja finalidade é avaliar os impactos gerados por atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores que possam causar degradação ambiental. Então, ele vai contemplar a proposição de medidas mitigadoras e de controle ambiental, garantindo o uso sustentável dos recursos naturais. E o RIMA, gente, nada mais é do que uma versão reduzida e mais didática do EIA. Tem o PBA, que é o Projeto Básico Ambiental, o Plano de Controle Ambiental, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e o Relatório Ambiental Simplificado. Então, o importante é que a gente tenha em mente que esses estudos eles serão determinados dentro do nosso processo de licenciamento pelo órgão ambiental, ok? Então, dependendo do potencial poluidor do teu empreendimento, o órgão ambiental vai fazer a escolha adequada do tipo de trabalho. Certinho? Vamos agora passar para os tipos de poluição. Então, o que a PNMA fala? Que a poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança, o bem-estar da população. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, ou lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, o Plano Nacional de Meio Ambiente ele é bem amplo na definição do que é poluição. E aí nós fizemos uma distribuição, uma categorização dessa poluição. Vamos iniciar pela poluição hídrica. Hídrica já vem dizendo água, ok, refere-se à alteração da quantidade, tá vendo? Não é só qualidade, mas também quantidade. Então, pode ser considerado também poluição hídrica a grande retirada de uma vazão muito grande de água que é retirada de um corpo hídrico, tá? Então, refere-se à alteração da quantidade e qualidade das águas dos recursos hídricos, sendo estes as formas nas quais as águas subterrâneas e superficial são disponíveis, como rios, lagos, oceanos e lençóis freáticos. Do ponto de vista qualitativo, né, nós falamos do quantitativo, que é a retirada, né, retirada exagerada, exacerbada daquele corpo hídrico, da água daquele corpo hídrico que pode prejudicar quem está a jusante. E nós vamos falar agora do ponto de vista qualitativo, ou seja, que são as alterações das características químicas e biológicas desse recurso. Então, quais são os parâmetros, né? Quando a gente fala de poluição hídrica, num parâmetro físico, nós estamos falando de cor, turbidez, sólidos, temperatura, odor e sabor. Quando falamos dos parâmetros químicos, estamos falando do O2 dissolvido, ou seja, oxigênio dissolvido, matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e metais. E os biológicos? Coliformes, cianofícios, que são algas, e micro-organismos que possam estar dentro daquele recurso hídrico e que pode caracterizar
poluição. É muito interessante, gente, depois vocês esmiuçarem cada parâmetro desse. É muito interessante e muito rico. E quais são as fontes de poluição hídrica? Lançamentos de efluentes domésticos e industriais sem tratamento e ou fora dos padrões de emissão. Como eu falei para vocês, ainda é real isso. Ainda há uma grande quantidade de lançamento de efluentes domésticos e industriais sem tratamento. Há lançamento de esgotos clandestinos em corpos hídricos. Descarte inadequado de resíduos sólidos, quando esse resíduo ele não é gerenciado de forma adequada e ele acaba sendo depositado em algum recurso hídrico, e o uso de agrotóxicos. Mas, professor, agrotóxicos é utilizado no solo. Mas lembra do que eu falei do carreamento e lavagem de solo? Pronto, a precipitação, chuva, essa água, ela lava o solo, ela retira nutrientes, retira aquele agrotóxico que foi utilizado, e aquilo tudo vai carrear, vai ser levado para o corpo hídrico mais próximo. Então, o uso de agrotóxico também é uma fonte de poluição hídrica. E poluição do solo? Bom, a poluição do solo ela basicamente acontece a partir da disposição de forma inadequada dos resíduos sólidos. Esses resíduos eles alteram as características, né? Então, esses resíduos podem ser líquidos, sólidos de diferentes origens, como agrícola, industrial, urbana também. E os fatores que interferem nas características do solo, que também pode ser considerado como uma poluição: ocupação e urbanização, atividades de mineração e erosão. Tudo isso a gente já citou. Sobre a urbanização, como principais impactos, destacam-se a remoção da cobertura vegetal, compactação do solo, acarretando a diminuição da infiltração de água e aumento do escoamento superficial. Lembro que nós falamos sobre o ciclo hidrológico. Então, a água que precipita, ela vai cair diretamente sobre o solo. E quando o solo está urbanizado, ou seja, não há infiltração dessa água, há uma remoção dessa cobertura e aí há um aumento do escoamento superficial, há uma lavagem do solo, há a erosão do solo. Falamos da poluição hídrica, poluição do solo e a poluição atmosférica. Então, poluição atmosférica é o lançamento de emissões de gases, materiais particulados e energia em concentrações elevadas que resultam na poluição atmosférica. E essas fontes são poluentes primários, que são emitidos diretamente pelas fontes, e os poluentes secundários, que são aqueles que são formados na atmosfera por meio das reações químicas entre os poluentes primários e os constituintes naturais da atmosférica. Então, quais são esses principais poluentes? E aí, a gente falou do CO2 no ciclo do carbono, lembra? Então, um dos principais poluentes atmosféricos é o dióxido de carbono, que é o que a gente chama de CO2, compostos sulfurosos e nitrogenados, os NOx, os SOx, o metano e o monóxido de carbono. E quais são as principais consequências dessa poluição atmosférica? Irritação na garganta, nariz e olhos. Isso são as coisas mais. Essas são as principais consequências e são as mais básicas e simples, que você nem identifica muito bem do que é, mas é irritação da garganta, nariz e olhos. E de uma forma mais agravante, quando você é submetido a uma exposição muito intensa e crônica a essa poluição, você pode adquirir rinite, bronquite, asma e, em casos mais graves, câncer de pulmão. Eu peguei essa reportagem, ela é de junho de 2019, que ela fala sobre as mortes que foram causadas pela poluição do ar. Essas mortes aumentaram 14% em 10 anos. Isso foi um estudo que foi realizado pelo Ministério da Saúde. E as doenças isquêmicas do coração, elas ocupam o primeiro lugar na causa de morte, seguidas de doenças cerebrovasculares e, que no caso seria o AVC, e do câncer. No ano passado, internações, ou seja, no ano passado, em 2018, internações por problemas respiratórios custaram 1,3 bilhão ao SUS. Então, por mais que a gente não veja esse inimigo, porque ele é um pouco silencioso para a população em geral, mas ele está aí.
ele existe e nós sabemos que ele existe. O estudo do Ministério da Saúde, ele apontou que o número de mortes classificadas como decorrentes da poluição aumentaram 14% durante 10 anos. Foram 38.782 pessoas em 2006 para 44.228 mortes em 2016. De acordo com o estudo Saúde Brasil 2018, divulgado essa semana, no dia que foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Somente em 2018, custos com internações devido a problemas respiratórios ultrapassou 1,3 bilhão. Estimamos que entre 2018 e 2019, esse gasto chegue a 14 bilhões. Então, gente, vocês percebem como é grave essa situação? Porque se torna não só uma questão de saúde pública, mas também um problema econômico para o país. Segundo a OMS, a estimativa é que ocorra anualmente 4,2 milhões de mortes prematuras atribuídas à poluição do ar ambiente no mundo. Desse total, 91% ocorrem em países de baixa e média rendas do Pacífico e do Sudeste Asiático. Então, de fato, é algo que é sabido e que precisa ser pensado de forma mais efetiva pelos governos, pela política e pela sociedade. Então, diante do que nós vimos em relação à poluição, nós vamos falar sobre os aspectos tecnológicos relacionados aos impactos e processos industriais. Então, por mais que as indústrias se enquadrem na legislação ambientais vigentes e busquem padrões de sustentabilidade, elas ainda assim causam impactos ambientais. Então, lembra que eu falei que quase todas as atividades causam impactos ambientais, é fato. Então, nós temos aqui um quadro que ele relaciona os segmentos e os principais impactos que são gerados. Então, alimentos e bebidas, emissões de gases, do efeito estufa, contaminação de água, solo e ar, grande geração de resíduos orgânicos, isso é fato, nós precisamos ter medidas mitigadoras para esses processos. Químicos, liberação de resíduos químicos na água, no ar e no solo, derivados de petróleo e combustível, lançamento de substâncias nocivas, veículos automotores, alto consumo de recursos naturais, e a gente está falando do petróleo, alta utilização de energia para o processo de fabricação. Então, gente, o uso de energia também é altamente poluente, tá? É altamente impactante ao meio ambiente. Isso se o país não tiver uma matriz energética limpa. A metalurgia gera impactos de emissões atmosféricas, consumo de recursos naturais e necessidades de gerenciamento de resíduos perigosos. Então, quais são as medidas mitigadoras que podem ser tomadas para minimizar esses impactos, né? Exploração planejada desses recursos, escolha de matérias-primas menos impactantes. Então, é muito importante se fazer um estudo de avaliação de ciclo de vida. Não sei se vocês já ouviram falar do ACV como uma ferramenta importantíssima de tomada de decisão desde que está sendo planejado um projeto ou um produto. Adoção de processos mais limpos de produção, como transformação do meio de produção, uso de tecnologias inovadoras e eficiência energética. Implementação de sistemas de controle de poluição, como a estação de tratamento de esgoto, por exemplo. E quais são essas tecnologias, professora, que podem ser utilizadas para mitigar esses impactos tão severos na indústria? Então, quando a gente fala de efluentes líquidos, nós temos alguns processos, que são os processos físicos, químicos e biológicos. Nós temos tecnologias, sim, para mitigar isso, né? E os processos físicos são, basicamente, o gradeamento, caixas separadoras. Quando vocês forem estudar estação de tratamento de esgoto, sistema de estação de tratamento de esgoto, que deve ser mais para o final do curso, vocês vão ver cada dispositivo desse de forma bem calma, bem tranquila. Sedimentação, flotação e filtração. Quando a gente fala de processos químicos e a gente está falando de coagulação e floculação.
Os processos biológicos, nós temos os aeróbios e os anaeróbios. Os aeróbios é com presença de oxigênio e os anaeróbios é sem a presença, ou seja, na ausência de oxigênio. Isso tudo são tecnologias que são utilizadas para a mitigação de impactos no tratamento de efluentes, tanto domésticos quanto efluentes industriais. Os processos biológicos mais conhecidos são as lagoas de estabilização, que é muito comum em países subdesenvolvidos e que tem uma grande área, grande extensão de áreas disponíveis. Reatores anaeróbios, e aí a gente está falando daquele processo químico anaeróbio. E quando a gente está falando de poluentes gasosos, né? Existem algumas tecnologias que são utilizadas para diminuir ou mitigar os impactos ambientais. E um deles, a gente vai falar aqui de forma geral, tá? Caso vocês tenham mais interesse, procurem saber que tem muito material disponível. Primeiro são os filtros de manga, muito conhecido e eu acredito que um dos mais utilizados. Esse equipamento faz parte de um sistema exaustor, que objetiva exaurir o ar contaminado das operações industriais e separar o material particulado por meio de mangas em tecidos próprios para a filtragem do ar. Aqui eu coloquei uma foto desse equipamento. Outra possibilidade que é utilizado também nas indústrias são os ciclones e os coletores úmidos. Quando a gente fala de resíduos sólidos, que são outros tipos de poluentes, né? A primeira coisa que deve ser pensada e que é utilizada são os aterros sanitários, tá? O coprocessamento também é um processo que é muito utilizado na fabricação do cimento e acaba se utilizando resíduos de processos industriais de outros materiais, de outros produtos. A incineração, que nada mais é do que a queima desses resíduos, né? E geralmente a incineração é utilizada para resíduos médicos hospitalares, resíduos mais tóxicos, em que você teria um problema para colocá-lo no aterro sanitário, tá? Se não for um aterro de resíduos perigosos, porque o aterro sanitário ele pode ser dividido em aterros sanitários domésticos e aterros de resíduos perigosos. Então, os resíduos perigosos, eles normalmente são incinerados, é bem mais seguro, tá? Além disso, ele reduz a quantidade do material que vai ser aterrado. E aqui eu coloco para vocês uma foto de um aterro sanitário muito bonito. Vocês veem que é um projeto de engenharia muito diferente do que nós conhecemos como lixão, que é simplesmente a disposição de forma aleatória, sem nenhum tipo de cuidado, de engenharia. É simplesmente a disposição do resíduo. Quando a gente fala de aterro sanitário, nós estamos falando de um projeto mesmo de engenharia. Vocês podem observar que existe uma ET ali, que é uma estação de tratamento dos resíduos líquidos que são gerados no aterro sanitário. O aterro sanitário ele é dividido em células, o solo é impermeabilizado. Então, é um projeto muito bonito e muito interessante e que deve ser e é encorajado, né, sob força de lei. Agora, precisa se desativar os lixões e projetar e construir aterros sanitários. Então, gente, é isso. A gente fecha a nossa aula aqui. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, que possa auxiliar vocês aí nessa caminhada muito, muito boa, muito legal e que a gente ainda vai se encontrar por aí para discutir um pouco mais sobre meio ambiente, ok? Foi um prazer enorme e até mais!